Amém, igreja? Amém. Igreja que tem criança não é sinal de que é muito trabalho. As crianças é o campo missionário também. São dois campos missionários esquecidos pela igreja: as crianças e os idosos. Então nós precisamos dar atenção às nossas crianças e aos nossos idosos. Não foi bem planejado, mas eu jogo bola. Você vai passar por ali, então o pastor está jogando bola. Um caba velho barbado, com 40 anos, no meio da rua jogando bola. Não importa. Para estar junto das crianças, eu faço. Não importa o julgamento religioso. O que nós precisamos é nos relacionar. Porque criança e idoso são crentes também em Cristo Jesus. Então, se você imaginar, você aqui adulto, uma criança é uma família que tem um pai, vamos dizer assim, e uma mãe. Sabe como minha mãe ia para a igreja? Tinha dia da apresentação. Aí eu dizia: mãinha, eu vou me apresentar. A senhora vai para ver eu me apresentando? Aí minha mãe ia. Como foi que ela se converteu? Foi indo para a igreja? Através disso. 50 crianças. Nós não temos 50 crianças. Mas dessa quantidade de crianças que tivermos, os pais vierem assistir o seu filho, coisa do tipo, eles vão vir e vão escutar o evangelho aqui. Amém? Os irmãos estão entendendo? Mas o nosso trabalho evangelístico não se restringe a isso. Nós queremos fazer culto nos lares. Tem uma família que já está certa do culto no lar. E nós vamos fazer. Não se restringe só a culto no lar. Se restringe a nós fazermos mais uma vez aquela caminhada evangelística. Não se restringe só a isso, para eu já pegar aqui e começar a pregar. Nós vamos conseguir um caixa amplificado. O que é um caixa amplificado? É um caixa assim, que atrás nós conseguimos conectar microfone, coisa do tipo. E a nossa ideia é conseguir esse caixa, nem que seja emprestado, fazer um culto aqui na praça. Amém, igreja? Amém. Então, se você tiver um caixa amplificado, puder emprestar, traga. Porque a nossa intenção é fazer o culto ali na praça. Nossa intenção é fazer o culto na casa da frente da casa de irmã Silvia. Tem diversos lugares. E eu peço que a igreja esteja voltada para essa consciência da obra que nós temos para fazer. Amém? Amém, amém, igreja? Estou achando um amém bem fraco. Agora, Gustavo, você vai comigo, viu? Vai, Gustavo? Amém. Lucas 17. Lucas 17, o texto que a irmã Silvia leu. Do 11 ao 19. O tema da nossa reflexão nessa noite é falando sobre gratidão. E o tema da nossa reflexão é lições da gratidão. Se os irmãos estão percebendo aí de longe, entre aspas, tem um. Então, a nossa lição não é só sobre gratidão. É sobre a ingratidão e sobre a gratidão. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19 diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro.
e lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém. O tema da nossa reflexão é lições da gratidão ou da ingratidão. Os 3 pontos que nós iremos falar nessa noite estão embasados na lições dos 10, a lição dos 9 e a lição de um homem só. Na proporção do que o texto nos apresenta. Os 10 têm algo para nos ensinar, os 9 têm algo para nos ensinar, e apenas este um homem, ele tem algo para nos ensinar. Agostinho disse que a gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Quem é grato não vive no passado. Mas quem é grato tem a consciência do que se passou. A gratidão é o exercício da pessoa que pensa nos benefícios que lhe foram feitos. O salmista, no Salmo 103, ele faz uma exortação a si mesmo. Quando ele diz o seguinte, Salmo 103, o verso 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Verso 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É esse aspecto da memória, não se esquecer, ou seja, é pensar constantemente. Mas veja em que tom o salmista fala consigo mesmo. Ele exorta a si mesmo dizendo: e não te esqueças. Ele diz para si o que ele precisa fazer. Eu não posso me esquecer de nenhum dos benefícios que me foi feito. Irmãos, tem algo na nossa memória que nós não pensamos com frequência, mas está na nossa memória. Mas tem algo que está na nossa memória que nós, com frequência, pensamos nisso. Se eu falar com minha mãe, o ano de 1985, ela vai dizer: o bebê mais lindo do mundo nasceu. Ela sempre diz: tu nascesse numa quarta-feira de tardezinha. Se você perguntar para mim, pastor, qual foi um ano feliz na sua vida, eu vou dizer 2000, o ano 2000, 27 de setembro, dia de Cosme Damião, eu estava entregando a minha vida a Jesus. Se você perguntar outro dia importante, eu vou dizer 2005. Qual foi o dia mesmo? Dia 20 de dezembro. Os irmãos já entendem. Mas não só tem essa data, tem outra data. 2010, dia 20 de novembro. Você já viu o noivo que se atrasou? Eu me atrasei. Não é só essa data, 2013. Nasce Isaac, às 9h01 no IMIP. E eu escutei o parto pelo celular. Depois eu conto essa história para os irmãos. 2015, nasce Raelzito, às 4h, lá no De Ávila, ali perto da Madalena. Falei diversas datas para os irmãos, de coisas que marcaram a minha vida e a minha trajetória, que quando eu olho para trás, eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. Eu sofri um acidente de carro. Eu ganhei uma bicicleta laranja, linda. Aí minha mãe, com a voz profética, disse: não compra a bicicleta para esse menino, rapaz, que esse menino não sabe andar de bicicleta. Ele vai para o meio da rua, coisa que mãe faz. Aí minha mãe foi trabalhar, meu pai trabalhava viajando, tempo de São João que ele viajava mesmo. Aí estava em casa eu e minha irmã. Aí eu peguei a bicicleta.
e fui para a escola. Aí fui a primeira vez. Aí chegou na escola, comecei a jogar bola, aí bateu a fome, eu disse, eu vou para casa. Aí fui para casa. Aí peguei um biscoito, aí voltei para a escola. Aí nessa segunda volta, comecei a jogar bola, deu a hora de ir para casa. Quando eu saio da escola, abestalhado, que não sabia andar na pista. Saí da escola, fui fazer uma volta que não tinha nada a ver. Quando eu fui fazer a volta, passou a moto. Só senti o vento da moto. Mas do carro eu senti o cheiro. Pibei. Alguns amigos dizem que me viu voando. Eu não sei como foi esse mistério. Porque não dá tempo. Se o carro bate, não dá para você cair em cima do para-brisa. Porque ele passa e você cai em outro lugar. Eu sei que eu caí em cima do para-brisa. Quebrou o para-brisa do carro. E me levantei e disse, cadê minha bicicleta? Irmãos, o acidente foi feio. A minha perna não estourou, mas criou um coágulo de sangue deste tamanho. A minha cabeça não estourou, mas se você apertasse aqui, subia aqui. Se apertasse aqui, subia aqui. Não era nem para eu estar aqui hoje. Mas Deus tinha um propósito. Deus queria que no ano de 2026, essa pessoa aqui, que morou 15 dias na igreja. Você já morou 15 dias na igreja? Morou não? Eu morei 15 dias na igreja. Aí Israel dizia, a gente já acorda na unção e dorme na unção. O que, pastor? Fatos importantes na minha vida, que eu louvo ao Senhor. Eu posso catalogar, porque a minha alma guarda isso como um inventário da providência, da boa mão de Deus, estendida sobre a minha vida. Já escutei o testemunho da irmã Silvia, já escutei o testemunho da irmã Nalva, já escutei o testemunho da irmã Betânia. E se todo crente vier aqui, nós vamos ter motivos para agradecer a esse Deus maravilhoso. Você está comigo aqui nessa noite? Eu escutei o testemunho do seu Bill e ele vai dizer, Severino, o testemunho dele é fabuloso. Deus fez algo de extraordinário para que você estivesse aqui. Quando eu falo aqui, não só geograficamente, é pouco geograficamente, aqui, porque nesse lugar, nesse momento agora, há um povo que se reúne em nome de Jesus, justamente porque Jesus fez algo de extraordinário, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Este homem que nós estamos falando nessa noite, nós não sabemos o nome, nós sabemos que ele era samaritano e ele tem muito para nos ensinar. Jesus entrou nessa aldeia, ele estava passando por Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Mas veja que a ida de Jesus para aquele lugar gerou uma oportunidade de o extraordinário acontecer. E o que foi que aconteceu? Quando Jesus passa por aquele lugar, os homens saíram ao encontro. Veja o que o texto está dizendo no verso 12. E saíram-lhe ao encontro. Meus irmãos, o leproso, quando ia se movimentar, ele ia de um lugar para o outro, ele tinha que gritar. Leproso, leproso. Ele tinha que estar a 50 passos de distância. Eu não sei como é que eles conseguiam medir. Acho que com o costume de tanto estar a essa distância, eles já conseguiam ter na sua consciência a distância que eles tinham que estar. A lei é que diz isso, Levítico, não precisa projetar, mas Levítico capítulo 13, do versículo 45 e 46. Os leprosos tinham que estar a uma certa distância. Mas eles gritaram para Jesus. O texto não diz, mas era costume de que isso acontecesse. Eles não gritaram para Jesus, leproso, leproso, para as pessoas terem a consciência de que estava passando para não se contaminarem. O que eles falaram para Jesus foi totalmente diferente.
Mas por que eles falaram para Jesus o que foi totalmente diferente? Porque eles falavam para as pessoas somente uma advertência, para que eles estivessem longe. Para Jesus, eles falaram, versículo 13, e levantaram a voz e disseram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Tem pessoas que nós falamos a nossa história somente para informar a nossa história. Mas para Jesus, nós contamos para Ele e Ele pode mudar a nossa história. Jesus tinha essa capacidade e esses homens entenderam que somente Ele era capaz de mudar a circunstância e a vida deles. Que oportunidade, né? Tem coisa que só Jesus faz. A oportunidade que Jesus deu para esses homens fez com que eles se movimentassem como uma atitude de fé e em compreender que Jesus poderia fazer com eles o que já tinha feito anteriormente. O testemunho, a ação de Jesus em curar muitas pessoas, porque Jesus curou leprosos. Fez com que motivasse esses homens e que eles encontrassem naquele dia uma fagulha de esperança. E eles oraram, eles pediram, eles clamaram. Meus irmãos, nós precisamos compreender que as bênçãos vêm através da oração. E você precisa pedir ao Senhor. Quantas orações respondidas você tem de janeiro para cá? Certamente você vai dizer: pastor, tem muitas orações que Deus respondeu. Mas veja, você pediu. Teve situação que você você pediu, você clamou. Quando você clamou, você expressou a urgência, o desespero. Você clamou e pediu a Jesus, porque sabia que aquela ação, aquele momento, era um momento de pedir, de clamar. Talvez você não clamou em alta voz, você falou consigo mesmo, na sua mente: Jesus tem compaixão de mim. Independente de como foi a sua oração, essa oração, ela foi respondida. Porque para eu e você, para estarmos aqui, somente isso, Deus sustentando-nos através da sua boa mão, Deus nos sustentando e nos fazendo chegar até aqui. Foi o que disse Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque eu cheguei até aqui, porque Deus me ajudou. E por que eu vou chegar até lá? Porque Deus me ajudará. É essa certeza e isso que move o nosso coração em entendermos que Deus está à distância de uma oração, à distância de um clamor. Então peça com fé, não peça com dúvida. Não determine, mas rogue, porque você tem um Senhor que tem misericórdia de você. Amém? Esses homens pediram, esses homens reconheceram Jesus como mestre. E Jesus ouviu, Jesus atendeu, mesmo à distância. Jesus falou algo para eles. No verso 14 disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles,
ficaram limpos. Meus irmãos, aqui está a fé. Por que, pastor? Eu estou travado. Porque certas bênçãos eu não consegui receber ainda. Vê, Felipe, o que o texto diz. Jesus dá uma ordem. Eles chamaram Jesus de mestre. Amém? Aí Jesus dá uma ordem. Só que a ordem que Jesus dá seria uma segunda ordem. A primeira ordem seria curar. Porque você só ia para o sacerdote sabendo que estava purificado. Você não ia antes. Aí Jesus disse: a minha misericórdia será mostrada para vocês através de uma evidência de um desafio. Vá ao sacerdote. Irmãos, quem tem história para contar de gratidão é quem aceitou o desafio da fé. A fé exige de nós realidades que muitas vezes podem parecer loucuras para uns, loucura para outros. Pode até ser que seja o teu marido, o teu filho, a sua esposa. Você vai dizer assim: Jesus me deu uma ordem. Mas rapaz, será? Porque às vezes a medida da fé, às vezes a incredulidade, às vezes a dimensão da confiança não está correspondendo. Jesus disse: vá ao sacerdote, vá e mostre-se para ele como se você estivesse curado. Mas nas entrelinhas dessa ordem de Jesus, Jesus está dizendo: o milagre vai acontecer. Peraí, eu vou chegar até os sacerdotes cheios de lepra, eles vão rir de mim, eles não vão me dar liberdade, porque as pessoas, quando se achavam que estavam livres da lepra, era o sacerdote que dava o ok, ele fazia a análise, para dizer assim, ó, pronto, você está apto para voltar para a sociedade. E Jesus disse: vá ao sacerdote. E a marcha de fé para ir até lá foi a demonstração de que algo poderia acontecer no meio do caminho. E foi justamente isso o que aconteceu, meus irmãos. Foi justamente essa realidade que eles conseguiram provar. Eles entenderam que precisavam aceitar este desafio de dar o segundo passo ao invés do primeiro. Mas veja, eles chamaram Jesus de mestre. Será que nós estamos aptos e com o coração aberto para aceitar as instruções de Jesus, mesmo que isso não pareça para mim o certo? A lógica. Irmão, se você for pela lógica, muitas vezes você vai deixar de desfrutar milagres. Uma coisa é a lógica dos homens, outra coisa é a lógica de Deus. Você entendeu? Lembra daquele jovem rico? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou o que falou para aquele homem. E quando Jesus deu todas as diretrizes, o que foi que ele fez? Prefiro ficar com o meu dinheiro do que a vida eterna. Irmãos, se nós estamos reconhecendo Jesus como mestre, nós devemos obedecê-lo. E nós precisamos entender que a lição que ele está comunicando através desses homens, nós devemos entender essa dimensão, que esses homens foram movidos e foram até o sacerdote. E aconteceu aquilo que Jesus tinha falado, Jesus teve misericórdia, e eles ficaram livres daquela miséria. Ficaram livres daquela condição, meus irmãos, que era terrível. Nós não sabemos quantos anos esses homens estavam leprosos.
Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que chegou alguém que poderia mudar as circunstâncias e a causa daqueles homens. E isso aconteceu. Então a primeira lição, a lição que esses 10 homens têm para cada um de nós, é uma lição de fé. Porque quem age pela fé, quem obedece ao Senhor, certamente terá razões para viver um milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que nele crê e se aproxima, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Como está a sua fé? Pastor, eu não alcancei nada. Tem certeza? Ou você não tem pensado do jeito que o salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você precisa pensar nisso. Quando nós pensamos, nós começamos a lembrar da porta que Deus abriu, do livramento que o Senhor Deus deu, da bênção que o Senhor enviou. Meus irmãos, que algo extraordinário é sermos servos de um Deus vivo. Porque um Deus vivo age poderosamente, livrando, guardando, protegendo, falando, dando aos seus servos aquilo que eles precisam. Como está a sua fé? Não é falta de interesse de Deus na sua vida. Talvez seja, estava faltando a fé para você se movimentar em direção ao teu milagre. Não é que teu irmão tenha mais bênção do que você. Não, ele não tem. Talvez o teu irmão esteja agindo mais pela fé do que você. Amém? Esses 10 homens nos ensinam isso. E os 9? O que os 9 nos ensinam? Os 9 nos ensinam, sabe o quê? Veja o que diz no versículo 17. Não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Cadê os 9? Onde estão os 9? Por que não estão todos ali? E a pergunta de Jesus é que Jesus sabia que eles estavam distantes. A pergunta de Jesus revela a realidade do coração. A pergunta de Jesus revela uma censura da ingratidão. A ingratidão é algo que Deus abomina. Porque a ingratidão é olhar para aquilo que recebeu como uma coisa qualquer. A ingratidão é de um coração que se move e não consegue reconhecer o que lhe foi feito. Onde estão os 9? Onde deveriam estar os 9? Deveriam estar no mesmo lugar que somente este um homem estava. Alguém disse o seguinte, nos comentários que nós podemos ler, diz assim: este só voltou porque ele era samaritano e não tinha lugar no templo. É uma opção. Mas se eu me prendo a essa afirmação, então por que Jesus censurou os outros 9? Não tem coerência na pergunta de Jesus. Pelo contrário, quando Jesus pergunta onde estão os 9, Jesus está dizendo que esses outros homens se alegraram mais com a bênção do que com o abençoador.
Eu sei, meus irmãos, que esses homens estavam com saudade da sua esposa, das suas filhas, da sua vida normal. Mas veja, se eles iriam perder tempo, foi para o sacerdote deu o alvará. Não vou na minha casa. Vou me encontrar com ele e vou agradecer pelo que ele fez. Mas não, acharam por direito de ir para os lugares que eles achavam que deveriam ir. E não voltaram para agradecer. Irmãos, agradecer, a gratidão, ela pode ser algo interno, que eu posso internalizar. Eu sou grato a essa igreja pelo cuidado, pelo amor, pela recepção. Eu sou grato ao meu irmão Felipe pela história que nós temos, pela amizade. Mas o ato de dar graça, Felipe, é deixar público. Esses homens poderiam estar agradecidos, mas não voltaram para dar graças a Jesus, para deixar evidente o agradecimento que eles tinham pela bênção. Então, a lição que esses homens estão dando, sabe qual é? É que a proporção das pessoas que oram é maior do que as pessoas que pedem. Ou melhor, a proporção das pessoas que pedem é maior do que as pessoas que agradecem. Tem mais pessoas para pedir e poucas pessoas para agradecer. Quando eu recebo um livramento, imediatamente, na hora, já é automático. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós pedimos, eles clamaram. Qual foi a proporção aqui? Foi de 1 para 10. Quantos oraram? 10. E quantos voltaram para agradecer? Só 1. Então, mais pessoas pedem do que agradecem. Mais pessoas, a proporção de pessoas que agradecem é menor do que aquelas que recebem. Mais pessoas recebem e menos pessoas agradecem a Jesus. A lição dos 9 é essa. E você está aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 29 de junho, está vestido, lindo, cheiroso. Daqui a pouco vai para casa, não sei se você vai comer o amarelinho. Talvez você vai comer aquela pizza. Ou então você está de dieta, vai comer melão com mamão e com granola e mel. Glória! Mas não deixou faltar. Deus esteve presente. Não nos dias que você achava que Ele deveria estar. Deus esteve todos os dias. Porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, versículo 6. O Senhor é o meu pastor. Glória. Mas a melhor versão, alguns dizem, é que ele não falta. Mas vamos lidar com as duas traduções. Nada faltará. Não faltou o básico. Não faltou o essencial. Eu me lembro que quando eu vim para cá... Olha, irmãos, se eu for contar o testemunho de quanto que Deus preparou para eu chegar aqui, financeiramente, poxa, a minha esposa sabe. Primeiro Deus preparou, de certa forma, financeiramente, para a gente chegar aqui. E depois que eu cheguei aqui, os irmãos, alguns sabem que eu gasto passagem todo dia para ir para Recife e para voltar. Irmãos, é dinheiro que fica no meio do caminho, viu?
Mas Deus não deixou faltar. Deus vai movendo, igual movia os corvos para levar para Elias todos os dias o que Elias precisava. E eu estou tendo a possibilidade de viver milagres pelo fato de ter deixado a vida lá no Recife e vim para cá, para a Vitória, e ser um vitorioso. Um vitoriense, sim, coisa linda, extraordinária. Está aqui, conhecer a irmã Betânia, conhecer a irmã Nalva, conhecer a irmã Neuza, conhecer a Alain. Eu quero todo mundo rindo, porque eu falei o nome de Alain. Alain é uma bênção, rapaz. E eu torno pública a minha gratidão. Porque eu não quero estar entre os 9. Os 9 teve uma postura de que não agradou Jesus. Agora, imagina esse samaritano dizendo assim para os 9. Ei, vamos voltar. Vamos agradecer. Aí eu olhava assim para ele. Eu mesmo não. Ele só servia para eu pedir. Para agradecer. Eu não quero esse negócio não. Meus irmãos, a gratidão é uma evidência que a nossa relação com Deus não se restringe só ao ato de pedir. Está lembrado o nome das 3 filhas da sanguessuga? A primeira é qual? A segunda e a terceira é só sobre pedir. Pedir, eu quero, me dê, dá. É a mão estendida, eu quero. As filhas da sanguessuga, porque o que a sanguessuga faz? Só é sugar, é só tirar. O nosso relacionamento com Deus é de olhar para Deus somente como aquele que dá, ou eu agradeço. Quando eu agradeço, eu estou agradecendo ao Deus da bênção, pela bênção que Ele me deu. Meus irmãos, alguém disse que a gratidão está em 2 dimensões. A gratidão graciosa e a gratidão natural. A gratidão graciosa é a que louva a Deus por conta de quem é. E a gratidão natural é o que agradece a Deus pelo que Deus fez. Você já agradecer a Deus por conta de quem Ele é. Esses homens evidenciaram quem era Jesus. Como era Jesus. Jesus tem misericórdia de nós. A palavra misericórdia é uma palavra composta. Miseri, aí você coloca um traço, e córdia. Mísera de miséria e córdia de córnea. De olhar a miséria. Enquanto uns olham a nossa miséria e dizem assim, quero saber de Alain, ele se vire. Jesus vem, estende a mão e diz assim, nem fica de pé. Meu filho, eu te amo. Eu cuido de ti. Enquanto uns não têm a coragem de se identificar conosco, Jesus tem. Ele estende a mão. Ou seja, Deus sempre nos dá razão para agradecer. Porque a providência não faltou nas nossas vidas. Então eu não devo estar entre os 9. Eu devo estar entre este homem. Ele esteve solitário. Ele esteve só. Mas ele esteve fazendo, ou ele estava fazendo, o que era agradável ao Senhor. Gratidão é agradável a Deus. Qual a razão que eu tenho para agradar? Porque quando eu agradeço, Deus se agrada. Possa ser que eu chegue para alguém aqui e faça um favor. Aí depois que eu saia, eu falo assim, poxa, não fez mais do que a obrigação. Quando eu olho para a pessoa e digo, não fez mais do que a obrigação, eu não estou agradecendo. Por quê?
Porque na mente daquela pessoa, na minha mente, ela fez mais do que o seu papel, a sua obrigação. E gratidão, meus irmãos, é a graça do Senhor evidenciada. E o que é graça? É o favor imerecido. Porque eu e você não merecíamos receber o que merecemos. Não merecíamos o cuidado. Não merecíamos o abrigo. Não merecíamos o abraço. Não merecíamos a salvação. Mas Ele chegou na nossa trajetória, chegou na nossa vida e disse: não é hoje. Você vai permanecer. Eu vou abrir a porta. Eu vou te levar para verdes pastos. Eu vou marcar a tua vida, a tua existência. Eu vou mostrar que sou Deus na tua vida antes de tu reconhecer que eu sou Deus em ti. É como disse Agostinho: tarde eu te amei. Ó beleza, habitavas em mim e eu lá fora te procurar. Deus vinha marcando a nossa vida. Deus vinha nos protegendo para chegar num determinado tempo Ele mostrasse e dizer: eu tinha um projeto, por isso que tu não pereceu, mas cadê a tua gratidão? Meus irmãos, existem os inimigos da gratidão, sim. Quais são os inimigos da gratidão? A ausência da reflexão. Você já parou para pensar no que Deus fez? Quando você voltar, Felipe, você vai voltar pensando que Deus te trouxe até aqui em paz. Quando você chegar em casa, você vai pensar que Deus te levou em paz. Quando nós pensamos na bênção, refletimos, o nosso coração se abre para a gratidão. Orgulho. Outros têm uma visão encoberta, não acha nada de mais que uma obrigação. Outros têm uma baixa estima quanto àquilo que Deus fez. E a gratidão do que Deus quer nas nossas vidas, meus irmãos. Se eu não refletir, se o meu coração estiver cheio de orgulho, eu não poderei cantar aquela música que diz: conta as bênçãos, conta que elas são muitas, uma a uma, adivinha a de cada, e hás de ver surpreso o quanto que Deus, cada um aqui tem uma história. Alguém disse o seguinte: que coisa melhor que podemos trazer no coração, pronunciar com a boca e escrever com a pena, do que as palavras. Graças a Deus. Um homem só foi capaz de nos levar à reflexão daquilo que agrada ao Senhor. Agora veja, eu vou concluir. Eu comecei dizendo que esses homens estavam a quantos passos de distância? 50. E a quantos passos de distância estava este homem que voltou de Jesus? Veja o texto bíblico, verso 16. O que é que diz? Pronto, você leu. Veja a primeira parte do versículo. Onde ele caiu, ele estava a quantos passos de distância? E agora estava onde? Bem pertinho. Por que ele estava pertinho? Porque voltou para agradecer.
Veja o que a gratidão proporcionou para ele, ter um contato com Jesus. Se ele ouviu as palavras de Jesus longe, ele teve a oportunidade de ver perto. Se ele viu o rosto de Jesus longe, agora ele tinha a oportunidade de ver o rosto de Jesus perto. A gratidão é algo extraordinário. É algo que nos quebra, mas é algo próprio da humildade. Porque são os humildes que olham para os benefícios do Senhor e louvam, exaltam, engrandecem, reconhecem a boa mão de Deus estendida. Aleluia! Ao dar glória a Deus em alta voz, ele demonstra que viu a mão de Deus na cura e que estava disposto a deixar todas as pessoas saberem quem foi que fez aquilo por ele. Amém? Agradeça a Deus todos os dias. Ao acordar, diga obrigado. Ao deitar, diga Senhor, obrigado. Senhor, não foi perfeito o dia, mas quem disse que a gratidão só brota dos dias perfeitos? Hein, Felipe? 29 de junho, amanhã, fechou o que deveria fechar, mas Deus é contigo, varão. Deus faz a obra. Está fechando o mês e nós estamos olhando para aquilo que talvez precisava fechar o mês daquele jeito para a gente ficar alegre. Mas calma. Deus é o motivo da tua alegria. Eu quero terminar esse culto convidando você a ficar de pé, a entronizarmos Jesus. Nós temos algumas orações para fazer. O seu Cício, que vai fazer a cirurgia amanhã. Tem duas irmãs nossas de Recife. As duas eu tenho um carinho muito grande. A irmã Gracinha, a irmã Maria José, está internada. A irmã Maria José é a minha mãe de oração. Vamos orar por elas, orar por seu Cício. Aleluia. Irmãos, não vamos terminar o culto triste, não. O culto hoje é de celebração. Cadê o Ministério de Louvor? Vamos, Ministério de Louvor. Me ajuda aí. Eu não sei o que os irmãos têm. Se estão alegres, estão chorando, porque, pastor, não tem como olhar para trás sem chorar. Porque o que aconteceu foi tão grande, porque não tem outra maneira de dizer. É isso mesmo. O reconhecimento dos benefícios do Senhor. Não é isso, irmã Silvia? Senhor, 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 obrigado, Deus, pelos teus benefícios. Nós te agradecemos, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas. Cada bênção que o Senhor deu não foi, de forma alguma, um acidente. Foi em cada detalhe, porque o Senhor cuida de nós dos detalhes. Cada bênção que chegou foi um detalhe, cada bênção que chegou foi um sonho, cada bênção que chegou foi Deus dizendo,
olha o que eu tenho. Cada bênção que chegou foi Deus dizendo, olha, eu vivo na sua vida, na sua trajetória. Cada bênção foi Deus cuidando, protegendo, livrando, acrescentando. Cada bênção foi o Senhor dizendo que Satanás não tem vez, não tem espaço. Glória a Deus. Me ajuda, igreja, nessa noite. Agradeça ao Senhor. Levante a sua voz, agradecendo e engrandecendo ao Senhor. Torne pública a sua confissão de gratidão aos benefícios do Senhor. Senhor, aqui tem um povo, ó Deus, que reconhece e que torna público, Senhor, os teus feitos, os teus benefícios. Há um coração grato, não só um, tem dois, tem três, tem pessoas, Senhor, que estão chorando, se alegrando, pontuando, evidenciando, Senhor, o que só o Senhor fez. Pai, te peço, Senhor, pelo seu Cícero, que vai fazer uma cirurgia amanhã no Recife, de catarata, Senhor. É só um olho, Senhor, mas tu tem poder para operar os dois. Visita, Senhor, naquele instante, para que essa cirurgia seja um sucesso, para que aquilo que tanto ele almeja e nós também, Senhor, possa acontecer. Usa as mãos dos médicos, que os teus anjos, Senhor, estejam naquele instante e seja feito, Pai, o extraordinário na vida deles, Senhor. Assim como a irmã Rosa, Pai, que está entubada. Senhor, faz um milagre, Senhor. A tua serva precisa, Senhor, que as suas taxas possam corresponder com aquela medicação, para que ela possa ter alta e ter um tratamento ainda mais adequado, Senhor. Vai ali naquele leito, entra naquele quarto, Senhor, e visita ela, Pai, no nome santo de Jesus, fazendo com que ela seja alcançada para a glória do teu nome, Senhor. Assim como a irmã Maria José, Senhor, que está internada, tu sabes o desejo do coração da tua serva. Eu oro, Senhor, porque nós temos amor por ela. Mas ela já expressou, Pai, a sua vontade. Faz conforme o Senhor quer. Faz conforme te agrada. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, esse amor, meus irmãos, que a nossa alma precisa, que a sua alma nessa noite seja revestida do amor de Deus e preencha esse vazio que você não está conseguindo preencher. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa amada igreja, hoje, amanhã e sempre. E a igreja diz...